O que acontece hoje em dia? As pessoas que falam que são seguidoras de Jesus, falam que acreditam em Deus, que são pessoas do bem, elas estão ali passando um mau exemplo para as pessoas que não sabem da palavra. Como é importante você ser aquela pessoa que é referência do amor de Jesus. Filho de Deus na terra, e ele passou por tanta humilhação, mas o objetivo dele foi sempre mostrar compaixão, misericórdia, como a gente pode também fazer a diferença em viver em Cristo. Papo com Jesus de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como é importante sermos um bom exemplo. Não só um bom exemplo como seres humanos, mas um bom exemplo dentro da palavra. Como é importante você ser aquela pessoa que é referência do amor de Jesus. Já pega o seu caderninho, porque o Papo com Jesus de hoje tá sensacional. Olha, eu confesso, agora são 7 da matina, eu tô gravando antes do meu marido ir pro trabalho pra eu conseguir postar hoje. Eu tava um pouco perdida, sendo super sincera, que aqui a gente é super honesto, tá? Mas eu tava um pouco perdida nessa questão do conteúdo, né? Tipo, eu planejei um conteúdo, eu queria falar sobre uma coisa nesse episódio, mas eu tava meio tipo... Será que é isso que eu quero? Ou melhor, né? Será que é isso que Jesus quer? E eu orei um pouco, eu falei, Deus, me mostra qual direção que eu tenho aqui. E aí, nisso, eu dei de cara, eu tava lendo a minha Bíblia, eu dei de cara com uma passagem em Romanos, no livro de Romanos, que o título da passagem é O Poder do Evangelho. Um dos versículos que eu tenho pra compartilhar com vocês hoje é Romanos 1,17. E fala assim, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Como é importante você ser aquela pessoa que é referência do amor de Jesus. Como a gente pode também fazer a diferença em viver em Cristo. Esse versículo chamou um pouco da minha atenção porque fala sobre o Evangelho, mostra como que é que Deus nos aceita, fala que é por meio da fé, que na verdade a fé veio por Jesus Cristo, pela morte dele na cruz, por mim, por você. E eu comecei a ler um pouco mais e eu, vamos ver onde que Deus tá me levando. Eu confesso pra vocês que aqui, né, o Papo com Jesus, eu comecei e eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela falou, nossa, você tá indo super bem, eu tô amando acompanhar, tô amando estudar a palavra junto com você, era o que eu precisava. E eu fiquei tipo, que bênção, porque eu tô fazendo isso completamente fora da minha zona de conforto, mas porque foi um chamado que Deus colocou no meu coração e eu estou tentando ser a diferença, tentando ser o bom exemplo. E é isso que eu quero conversar com você, é ser o exemplo do amor de Jesus na sua roda de amigos, de família, é viver com Cristo e fazer a diferença na vida das pessoas. Ontem eu tava, né, eu orei e pedi, Deus, coloca no meu coração a palavra que o Senhor quer que eu compartilhe nesse episódio de Papo com Jesus. E menina, olha aqui, eu tô com... Olha quanta coisa. E Deus foi colocando, eu fiquei tipo, isso faz totalmente sentido e conecta aqui, conecta ali. Isso é uma coisa que eu gosto muito sobre, na verdade, isso é uma coisa que eu estou aprendendo sobre a Bíblia e cada vez mais que eu pego e abro para estudar a Bíblia, não só ler. E é isso que eu convido você a fazer. Estude a Bíblia, porque quando a gente só lê, você só... Não, queira saber quem é o personagem, queira saber quem é tal pessoa, queira saber qual a linha do tempo isso aconteceu. É umas conexões que você fica, gente, adorei. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o apóstolo Paulo. Provavelmente já ouviu falar do apóstolo Paulo. O nome dele é Paulo, porém, talvez você não saiba, mas o nome dele era Saulo. E quem foi o apóstolo Paulo? Qual é a importância dele e por que a gente vai falar sobre ele hoje no Papo com Jesus? Eu coloquei até no chat GPT, olha, vou mostrar pra vocês, porque eu queria uma ajuda com base bíblica, obviamente. Toda vez que você for pesquisar uma dica, toda vez que você for pesquisar no chat GPT sobre alguma coisa da Bíblia, coloque com base bíblica. Minha amiga me falou isso e realmente faz diferença porque o próprio chat GPT te traz versículos e ele te ajuda a entender um pouco mais sobre o assunto com base na Bíblia e no Evangelho de Jesus. Mas enfim, eu coloquei aqui porque eu queria falar um pouco sobre ele. O livro de Romanos que eu compartilhei com vocês foi o apóstolo Paulo que escreveu. E o apóstolo Paulo, eu acho que ele é meu preferido. A jornada do apóstolo Paulo, ela é um testemunho de transformação e dedicação a Jesus. Ele foi um dos maiores missionários. Missionários é aquele que leva a palavra, né? Ele
viaja levando a palavra de Jesus para outras pessoas. E eu acho que os livros da Bíblia que Paulo escreveu são os melhores, ou seja, eu sou fã do apóstolo Paulo. Eu acho que a história dele é muito incrível, porque foi o que eu te disse, é uma história de transformação. Pra quem não conhece Jesus, você vive numa vida onde você carrega o mundo nas suas costas. Você acha que você tem que ser perfeita, você acaba caindo na sociedade e como você tem que ser, deve ser. Você provavelmente não tem a paz e tenta preencher aquele espacinho no seu coração que pertence só a Deus, mas você tenta preencher com as coisas do mundo e eu te digo, não tem como. Eu já passei por um período da minha vida, eu compartilhei já com vocês que eu cresci na igreja e graças a Deus eu sempre tive Jesus comigo. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos, se eu não me engano. Mas teve períodos da minha vida onde eu achava que eu dava conta de tudo e eu ficava tipo, não, Deus, dá licença aqui que agora tudo bem, eu cuido. E graças a Deus, de verdade, eu pude ver que a vida sem Jesus, a vida sem seguir ele, a vida... Obviamente que eu nunca fui uma pessoa má, mas eu digo, quando eu estava tomando as minhas próprias decisões, quando eu deixava, sabe, o meu momento de oração de lado, quando eu só ia a Deus quando eu precisava de algo, eu percebi que a vida que eu tava levando, ela não era o suficiente, eu não conseguia preencher o que faltava em mim, então eu precisava de Jesus, e hoje eu vejo o quanto a gente precisa de Jesus, e a história de apóstolo Paulo é sobre isso, é sobre essa transformação. Antes, na verdade, ele se chamava Saulo, e ele era perseguidor daqueles que seguiam a Jesus, porém Jesus o escolheu. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a história dele em si, eu convido vocês a lerem o livro de Atos, capítulo 1, do 1 ao 18. Fala sobre a conversão dele e como ele passou a seguir Jesus. Mas enfim, falando um pouco mais sobre essa questão da gente ser um bom exemplo, Paulo, ele foi escolhido por Jesus, assim como eu, assim como você. Ele tinha o objetivo de falar sobre o evangelho, o poder do evangelho, é ser o bom exemplo para o próximo. Esse dia eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava falando dessa pressão que a sociedade coloca em cima do cristão, da pessoa que segue a Jesus. E como infelizmente na sociedade de hoje, as pessoas elas não levam a sério o poder do evangelho e o poder de ser um bom exemplo do amor de Jesus na terra. Nas redes sociais as pessoas elas encontram um poder de atacar o próximo que é inexplicável. Você vai na foto de um famoso, num vídeo de um famoso, ou nem precisa ser famoso, qualquer vídeo, porque eu mesma não sou famosa e já recebi muito hate, e as pessoas elas acham que elas têm a liberdade de apontar dedos, de usar palavras de baixo calão, ofensas, e realmente atacar o outro. Eu não sei como, porque eu, sendo muito sincera, Beatriz, se eu vejo algo que eu não gostei na internet, tipo, realmente, ai Jesus, abençoa essa pessoa, coitada, passa. Mas infelizmente a sociedade ela vê de outra maneira e acha super legal falar besteiras nas fotos e vídeos alheios. A gente tá numa sociedade que até mesmo o seguidor de Jesus, até aqueles que falam que leem a Bíblia, que vão à igreja, aqueles que falam ali, eu sigo a Jesus, eu sigo os ensinamentos dele, eu sei quem é Jesus, e Jesus mudou minha vida, muitas das vezes são as mesmas pessoas que estão nas redes sociais oprimindo o próximo. A importância do evangelho, a importância de ser um bom exemplo é justamente quebrar esse tipo de comportamento onde a gente acha que a gente tem o poder de ir atrás do próximo e ofender. É bem ao contrário. Romanos capítulo 1, versículo 18, 21 e 23, eu juntei todos eles e fala assim: do céu Deus revela sua ira contra os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Isso é muito, muito importante. Só vou parar aqui só pra vocês verem como é importante essa questão. E como muitas vezes as pessoas falam, não, a Bíblia é antiga, não tem nada a ver com os dias de hoje. Deus mostra a ira contra os pecados das maldades das pessoas que por meio das suas más ações, ou seja, eu tô aqui falando que eu sou seguidora de Jesus, mas porque eu não consigo segurar o pecado dentro de mim, porque eu não consigo mudar quem eu sou, ou melhor, deixar que Jesus mude quem eu sou, porque eu não consigo ser um bom exemplo, eu vou simplesmente atacar o próximo. E quando essa pessoa que está sendo atacada vê que eu sou uma seguidora de Jesus e eu faço as más ações que eu faço, como é que ela vai pensar do evangelho? Como é que ela vai pensar sobre Jesus? O que realmente acontece hoje em dia? Aí você pergunta, por que será? Porque os próprios seguidores de Jesus, eles não estão sendo o bom exemplo que a gente tem que ser. E é por isso que eu queria compartilhar esse estudo, porque eu achei muito interessante, porque da mesma maneira que fala que
pela maldade das pessoas, os outros não conseguem saber quem é o verdadeiro Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de respeito. Jesus não andou com pessoas perfeitas quando ele veio à Terra, pelo contrário, ele veio para nos salvar e ele andou com pessoas pecadoras, assim como eu e como você, ele curou pessoas pecadoras, ele veio para trazer o evangelho e ele foi a vítima, ele foi apedrejado, ele foi xingado. Convido vocês, de verdade, uma dica. Se você nunca assistiu a série The Chosen, é uma série muito incrível que abre os seus olhos um pouco para... Não um pouco, pelo menos abriu muito os meus para a história de Jesus e como é maravilhosa. Te conecta, mesmo você não lendo a Bíblia, já te faz aquela conexão. E você já pega essa conexão e já passa pra Bíblia, tá? Porque a série é incrível, mas ela é só o comecinho do que pode ser o seu estudo bíblico. Mas você vê como Jesus, ele veio pra salvar, ele veio pra dar amor, ele veio pra realmente nos ensinar, e aí a gente pega todo esse ensinamento e joga pela janela. Tipo, qual é o poder do evangelho, sendo que as pessoas, elas não vão pra frente, elas não dão o bom exemplo do amor de Jesus. O papo de Jesus de hoje é sobre isso, é sobre a gente quebrar essa barreira e sermos bons exemplos do amor de Jesus. E continuando aqui o versículo. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. E em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Essa parte é muito interessante porque muitas vezes os ídolos que a gente pensa, a gente pode pensar em outros deuses, outras religiões que têm crenças diferentes. Muitas vezes eu penso isso, tipo, ídolos são outras... Não precisa ir muito longe não, amor. Ídolos pode ser o dinheiro, ídolo pode ser a fama, ídolo pode ser o sucesso financeiro, pode ser a popularidade, pode ser tanta coisa, o egocentrismo, pode ser tanta coisa que você tem no seu dia a dia, que você tem com você, não precisa ser fora da sua zona de conforto e coisas que a gente não entende. E esse versículo chamou muito a minha atenção porque é sobre o que acontece hoje em dia. As pessoas que falam que são seguidoras de Jesus, falam que acreditam em Deus, que são pessoas do bem, elas estão ali passando um mau exemplo para as pessoas que não sabem da palavra. Não, eu não sou perfeita, eu vou errar, mas fazendo essas ações, eu não estou sendo um bom exemplo para o próximo que enxerga Jesus em mim. É a gente realmente deixar Jesus nos moldar e ver os mandamentos que Jesus coloca para nós. Ame a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É sobre a gente realmente se perguntar, eu tô amando a Deus acima dessa sociedade louca que é hoje em dia? Quando eu faço uma fofoca, quando eu tô falando mal de alguém, quando eu tô xingando aquele familiar que eu não suporto mais, ou... são tantos exemplos que a gente facilmente consegue fazer no dia a dia, e com esse estudo Deus estava mostrando pra mim sobre a importância de espalhar o evangelho e espalhar quem Jesus é e o amor dele. A gente tem que ter misericórdia do próximo, a gente tem que realmente se destacar nas situações. Quando uma briga acontece, não seja o primeiro a pegar e levantar sua voz, não seja o primeiro a pegar e, sabe, estufar o peito e querer vir pra cima da pessoa. Não. Seja o primeiro a tentar acalmar a pessoa. Tá brigando com você, retire, depois você volta, conversa. As pessoas estão sendo injustas com você. Infelizmente, o ser humano, ele é pecador. Infelizmente, a gente tem o pecado dentro de nós que faz com que a gente quebre esse relacionamento com Deus. Faz a gente olhar pra nós mesmos. Então, a gente muitas vezes olha pra situações e pensa, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou sair por cima dessa situação? E a minha opinião tem que ser falada. Jesus era Jesus, cara. Filho de Deus na terra, e ele passou por tanta humilhação, mas o objetivo dele foi sempre mostrar compaixão, misericórdia, mostrar, sabe, amor. Então a gente tem que ser mais como ele. E a gente tem que ser bons exemplos. Em Mateus 5, 14 e 16, fala assim, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz que vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. A gente tem que deixar a nossa luz brilhar, a gente tem que ser o bom exemplo do evangelho. As pessoas devem olhar para nós e falar, eu consigo ver Deus na vida dessa pessoa, eu consigo ver Jesus na vida dessa pessoa, que bênção, eu quero saber mais dessa pessoa. Por quê? Porque ela me traz paz, consigo ver a graça de
Jesus, eu consigo ver o aconchego que Deus dá através dessa pessoa, a luz. Sejamos luz. A importância do evangelho é isso, a gente tá aqui nessa terra para que a gente possa espalhar o amor de Deus. E eu senti que eu tinha que compartilhar esse estudo com vocês, porque é um estudo muito profundo e muitas vezes numa sociedade onde a gente só olha para nós, é até que difícil a gente pegar e pensar, eu vou ser a pessoa humilhada, eu vou ser a pessoa que não tem a razão, eu vou ser Sim, mas você vai estar passando pro próximo a paz que Deus coloca no teu coração. Então sejamos bons exemplos, sejamos o amor que Jesus ensina. A gente tem que brilhar em um mundo tão corrupto, a gente tem que fazer a diferença. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender e você começa a ver que Jesus tem tanta misericórdia de você mesmo, pecadora, você quer que o outro tenha isso também. Então, é isso que eu queria compartilhar. O apóstolo Paulo, Jesus o escolheu e ele teve uma missão muito importante de levar a palavra. Ele era um pecador que odiava as pessoas que seguiam a Jesus e ele se tornou o exemplo do amor de Jesus. A história dele é muito incrível porque Jesus realmente o escolheu, falou com ele. Então, se Jesus tá te chamando para perto dele, não ignore. Jesus quer te amar, quer, sabe, confortar o teu coração, quer preencher aquele vazio, quer curar aquela depressão, quer curar aquela ansiedade. Queira saber mais dele. E eu super convido vocês a assistir essa série, chama The Chosen, tem um aplicativo, talvez Netflix, e também a maior dica de todas, leem a Bíblia. E eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês mais como eu estudo a Bíblia, como eu venho estudando a Bíblia, pra que a gente possa fazer isso juntas. E gente, vamos ser bons exemplos e quebrar essa barreira, quebrar essa corrente aí que as pessoas que seguem a Jesus, cristãs, que seja, não são bons exemplos. A gente tem que quebrar isso e fazer diferente. Temos que ser o amor de Jesus aqui na Terra. E olha, eu vou te contar, tira um peso das costas quando você entende isso. É uma bênção. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Assunto específico que você gostaria de conversar, já deixa aqui nos comentários pra eu preparar um momento aqui pra um episódio, pra esse assunto. Sou nova nisso, como eu compartilhei. Tá fora da minha zona de conforto, mas eu sei que é pra glória dele, não pra minha. Então sejamos bons exemplos e eu vejo você no próximo episódio de Papo com Jesus. Fique com Deus e até mais!